Olá, Brasil do meu coração, meus queridos, chegando aqui para falar com você que está temendo, que está com medo, que está passando por uma situação, né, muito difícil na sua vida. Você olha para um lado, você olha para outro e não vê socorro, não vê como resolver, já tentou de várias formas, está desesperada, está desesperado. E eu quero dizer uma coisa para você, que está escrito aqui na palavra, né? Mas antes de comentar esse versículo, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Eu queria pedir, se possível, pessoal, para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Deixa eu descer esse moído para cá. Aí, cadê? Tá por ali, aqui, ok? Assine o canal e ative as notificações. Eu ficaria muito feliz, né, se você assinasse o canal, porque eu estou sempre por aqui trazendo uma palavra para a tua vida, tá certo? Deixa eu mudar esse fundo aqui, pessoal, só um minutinho, que eu sou desde miudinho, que eu sou meio traquino. Deixa eu ver se eu consigo mudar esse negócio aqui, ok? Tá certo? E como eu ia dizendo, né, muitas vezes a gente está numa situação assim, né, um pouco complicada, né? Às vezes a gente se depara com situações na nossa vida que requer que a gente tenha atitudes novas, né? Porque muitas vezes aquelas atitudes que nós estamos tendo não está resolvendo, não está adiantando de quase nada. Então, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter atitudes novas na minha vida, né? Ou seja, tenho que me submeter à vontade de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, né, em espírito e verdade. Tenho que procurar também respirar fundo, ter paciência, sabe? Que muitas coisas na nossa vida não são resolvidas, sabe, de imediato e a gente vai ter que esperar mesmo, não tem outro jeito, não tem outra forma. Mas tudo com paciência, dependendo de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É aquela palavra que Jesus disse: olha pessoal, vocês não podem acrescentar um centímetro, não é? Da altura de vocês. E também todos os cabelos estão contados da vossa cabeça. E vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam, certo? Do pão, do vestir, coisa assim desse tipo. Essa palavra que eu estou dando é mais uma palavra consoladora, né? Hoje eu quero dizer para você, muitas vezes a gente se depara com tempestades, né? Inesperadas na nossa vida. Muitas vezes a gente se depara com problemas complicados e muitas vezes a gente olha para um lado, olha para outro e fica perguntando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso, né? E assim sucessivamente. Então é necessário a gente maturar, a gente sempre estar firme no Senhor, sabendo que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que vai fazer, né? Então Jesus ele diz aqui para aquela mulher, né? Para aquele homem, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia, né? Quantas vezes as pessoas chegam para você e dizem assim: ó, não tem mais jeito não, sabe? Acabou, sabe? E assim você, né? Você fica muitas vezes dependendo dessas pessoas, sabe? E o que acontece? A gente sabe que nós não podemos estar dando, né, evasão àquilo que as pessoas elas estão ali, né, falando. Que as pessoas muitas vezes elas não estão torcendo pela sua vitória. Elas não querem que você tenha vitória. Essa é a grande realidade. Desde ser o bobo da corte, sabe? Não pense que todo mundo está torcendo para você ter vitória, que não está não, sabe? Muitas pessoas chegam para falar palavras negativas. Não incomode mais o mestre, sabe? Não fazendo caso do que eles disseram. Muita gente diz: não vai dar, não, você não vai, não tem jeito mais. Não vai acontecer o teu milagre, sabe? Deus não vai lhe ouvir, sabe? Coisa assim desse tipo. E você tem que entender o seguinte: Jesus sempre diz para você: não tenha medo, então somente acredite, sabe? Muitas vezes o medo ele quer se instaurar no nosso coração, diga se não é verdade, né? E a dúvida ela quer se alojar. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E Jesus sempre diz: olha, não tenha medo não, creia somente, sabe? Creia somente que Deus tem um livramento para a sua vida, que Deus tem a vitória para a sua vida, que Deus vai mudar a sua sorte, que o inimigo vai ser envergonhado, que aqueles que torcem contra, sabe, vão ser envergonhados também. Porque hoje, pessoal, é incrível o que tem de gente torcendo contra, sabe? Ele sabe que está errado, ele sabe que não está na palavra, mas ele está torcendo contra. Ele quer a sua derrota, ele quer o seu fracasso.
Ele quer você no fundo do poço, ele quer você frustrado, ele quer você frustrada, sabe? Mas essas pessoas, elas não vão ter esse prazer de ver você fracassada, de ver você derrotado, de ver você no fundo do poço. Essas pessoas não vão ter esse prazer. Porque Jesus disse, olha, seguinte, eu vou resolver o seu problema. Curou aquela mulher e restaurou, ressuscitou aquela criança. Porque todo o poder está nas mãos de Cristo, né? E o poder dele é ilimitado. Eu sempre digo uma coisa para mim mesmo, olha, se não aconteceu ainda é porque Deus não quis. Porque quando Deus quer, pessoal, nada pode impedir, sabe? Quando Deus quer, Ele age. Quando Deus quer, Ele abre a porta. Quando Deus quer, Ele faz um milagre. Quando Deus quer, Ele, sabe, viabiliza a bênção, dá a vitória. Quando Deus quer, abre o mar vermelho. Quando Deus quer, derruba os muros de Jericó. Quando Deus quer, abre o rio Jordão. Quando Deus quer, fecha a boca do leão. Não é assim, não? Deixe nos comentários. Quando Deus quer, nada pode impedir o seu agir na nossa vida, sabe? Por isso, levante sua cabeça, sabe? Procure ser mais dependente de Deus. E acredite, essa angústia que você está sentindo, essa ansiedade que você está tendo, essa dor de cabeça que não tem remédio que resolva, é falta de confiar em Deus. Isso mesmo. Talvez você... Mas rapaz, como é que pode? Isso mesmo, pode sim. Porque quando a gente não está confiando em Deus integralmente, pessoal, muitas coisas... o nosso corpo, ele começa a sentir. Quando a gente começa a confiar em Deus, o nosso corpo, a nossa mente, ela fica tranquila, tem paz. Mas quando você analisa, rapaz, fui para o médico não resolveu. Fui para o advogado não resolveu. Fui no banco, deu tudo errado, né? E meus filhos estão desse jeito. E aí começa, sabe? Você começa a ver só coisa negativa na sua vida. Entende? E as pessoas hoje em dia parece que está todo mundo ligado no negativo, não fazendo caso do que eles disseram. Não faça caso do que os outros dizem, não. Se o médico diz que não tem jeito, Deus dá jeito. Se o banco negou aquilo que você pediu, Deus é o dono do ouro e da prata. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Se seus filhos saíram, né? Saíram do caminho, Deus é o Deus que ele é o Deus do filho pródigo, sabe? Entendeu? Se seu casamento não tem mais jeito, Deus ele pode dar jeito. Jesus é aquele que disse assim, olha pessoal, coloquem água ali nas talhas ali, viu? Eu vou fazer um milagre aqui nesse casamento. Tá certo, pessoal? Então não tenha medo, então somente creia, acredite que Deus tem um milagre na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente.